Olá, aqui quem fala é o EAM, e para quem não sabe, esse canal é de Souls-like. Caso você goste de Souls-like e qualquer tipo de outro jogo sombrio, macabro, tenebroso, principalmente terror, eu pretendo falar sobre vários durante o tempo. Hoje o tema do vídeo é o grande iceberg de teorias de Dark Souls. Primeiro eu gostaria de avisar que eu fiz esse iceberg baseado em outro iceberg gringo, tá bom? Então eu meio que peguei um iceberg, fiz do meu próprio jeito, mudei a ordem do jeito que eu gostaria e do jeito que eu acharia melhor explicar. Já que tem muita teoria gringa que é, digamos que, tipo, o tipo de teoria muito feita de qualquer jeito, saca? De qualquer jeito, eu deixei as que eu achei melhor e que mais interessantes aqui, que fazem sentido ou não fazem sentido, ou você que escolhe se faz ou não. De qualquer jeito, bora pro vídeo. Essa teoria diz que o final de Demon Souls criou Dark Souls. Basicamente, se você fizer o final ruim do game, o mundo inteiro é tomado por névoa e os demônios dominam tudo. No começo de Dark Souls é dito que o mundo era em volta de uma mesma névoa, e ambos games têm um conceito de almas. Bem, essa teoria é complexa e eu posso ter um vídeo só explicando ela, mas tem muitas coisas paralelas que são bem parecidos um com o outro e que muita gente teoriza, no caso, que quando o final ruim de Demon Souls chega, depois de séculos, anos ou sei lá o que, vai começar o Dark Souls. Basicamente, eu nunca joguei Demon Souls, tá bom? Eu não sou um fã de verdade, sou fanboy. Desculpa. Mas nunca joguei Demon Souls, então eu não tenho como ver a história ou jogar. Eu estudei um pouco para ver esse vídeo, então eu não sei. Se eu estiver falando algum erro, perdão. Na minha opinião, as semelhanças que Demon Souls e Dark Souls têm é justamente porque Dark Souls é meio que uma sequência espiritual do Demon Souls. Eu posso estar meio que focado, mas basicamente o Dark Souls pegou muitos dos pontos positivos de Demon Souls, fez da sua própria personalidade, com seus próprios designs e mecânicas, e simplesmente virou um jogo melhor ainda e que vendeu mais. The Old One senses a new and powerful demon by its side. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Essa teoria diz que o Artorias, no caso, ele tá com o braço quebrado. Em muitas artworks, boss fight mesmo, na boss fight, você pode ver que o braço dele fica imóvel e que ele só segura a espada, que é claramente pesada, só com uma mão só. Eu sinceramente acredito nessa teoria justamente porque dá pra ver que o braço dele não se movimenta do mesmo jeito que o outro e é como se ele não tivesse controle do outro braço. Então eu acho que quebrou sim. I will be consumed. Eu vi gringos na internet comentando que isso talvez seja uma referência a um certo volume onde o Guts, com sua armadura Berserk, ele quebra o braço e fica com o braço até que muito parecido com o do Artorias, mas nada confirmado e talvez seja referência, talvez não, talvez seja algum design mais específico que o Miyazaki quis fazer, nunca saberemos, ou talvez não. Uma das teorias que mais se debate é justamente o humano ser o pigmeu furtivo. Existem muitos fãs que pegam muitas informações para dizer que é verdade, e existem outras pessoas que não acreditam nessa informação. Contanto que muitas das teorias que eu vi na internet são justamente quem seria o pigmeu furtivo. Primeira coisa que dá para comparar, segundo as pessoas que defendem essa teoria. Pigmeu furtivo é aquele que carrega a alma negra, e humanos sendo uma entidade associada à alma negra e ao abismo. O fato de que pigmeu furtivo é frequentemente associado ao Dark Soul, a fonte de poder que deu origem à humanidade,
Manos também é retratado como um ser cuja humanidade ficou completamente fora de controle. E basicamente a humanidade, o abismo, teria corrompido o Big Meu e ele teria se deformado e virado humanos. Para resumir, é isso. A descrição do item de conjunto da armadura Farron afirma que a armadura recebeu o nome de um antigo deus da guerra. Sabemos que o Rei Sem Nome é o primogênito de Gwyn e costumava ser o deus da guerra antes de seu exílio. E o Cavaleiro Farron também é um misterioso deus da guerra, que abençoou a armadura desenhada do estilo Lion Knights, de Forosa. Farron e Nameless King têm a teoria que no caso o Nameless King é o Farron, por causa que ambos têm o mesmo título e ambos têm a ver com essa armadura do Lion Knights, que o Nameless King, segundo para essa teoria existir, o Ornstein seria discípulo do Nameless King e o Farron foi quem desenhou, abençoou no caso, a armadura dos Lion Knights, que também tem a ver com Ornstein. Então, é basicamente essa a base da teoria para afirmar que os dois são a mesma pessoa. Agora, de longe, a teoria que mais faz sentido em todo esse iceberg e que, sinceramente, duvido alguém contrariar essa teoria. E que eu vou mostrar muito dos argumentos para as pessoas que acreditam, mas você pode pesquisar no Reddit e ver mais argumentos ainda, que o cara fez um belo de um trabalho falando sobre essa teoria que mudou meu jeito de pensar sobre Dark Souls. Basta olhar para as provas óbvias. Ele é um dos personagens que sobreviveu a todos os surtos de Hollow e, ao contrário de André, mesmo depois de morrer nas mãos dos jogadores, ele não sofreu nenhuma podridão em seu cadáver. Patch tem rosto único e antigo, semelhante do pigmeu furtivo e dos humanos da introdução. Patch também é careca, o que torna totalmente óbvio sua identidade. Contanto que é muito raro ver carecas nesse jogo, até onde eu me lembro. Então eu tenho certeza que o Patch é o pigmeu furtivo. Afirmo isso com certeza. Eu vou pedir pro Miyazaki confirmar essa teoria. A descrição da armadura do Patches diz que ela foi feita para se esconder furtivamente nas sombras. Com certeza teve a ver com o pigmeu furtivo. E tudo, cara, tudo nesse cara envolve o pigmeu furtivo. Não é só a careca dele que mostra que ele é o pigmeu furtivo. É tudo, cara. Velka quer cu. Brincadeira, brincadeira, galera. Só brinquei um pouco por causa que no inglês eles abreviam para Chosen Undead. Mas no caso, o que a Velka quer com a gente? Na história, Velka, a deusa do pecado, é envolta de mistério, já que nunca é muito falado sobre ela, né? Mas a maioria dos fãs teorizam que Velka tem uma relação complexa com os deuses e deseja puni-los, seus pecados e transgressões que fizeram, basicamente abusando de poder. E ela usa você justamente para fazer essas coisas. Muitos fãs teorizam que ela seria o corvo que te liberta lá, tal, te ajuda no começo do jogo, saca? Para você, no caso, continuar sua jornada e ela te incentiva a matar os deuses. A França existe em Dark Souls. De longe eu achei até que interessante essa teoria, mas que, sinceramente, para mim não faz sentido. Essa teoria se baseia justamente que alguns nomes são baseados na língua francesa, o mais conhecido é o solar, que em francês, para o português no caso, é solar. Se você quiser no tradutor, pode testar. De qualquer jeito, além esses idiomas em francês, muitas das construções que se passam no jogo são justamente construções baseadas em construções reais francesas, que provavelmente deve estar aí no fundo do vídeo. Acontece que provavelmente Miyazaki deve amar a cultura francesa e por isso que colocou esses elementos no jogo. De fato, o jogo se passar na França,
que no caso a teoria diz que se passa em 1826, se eu não estiver errado, eu acho que já é um equívoco, já que referências não significa que se passa exatamente nessa época, né, meu? No caso, o morto escolhido ser o filho de Gwyn é uma teoria que, no caso, o primeiro filho a nascer de Gwyn seria, no caso, o Chosen Undead. Segundo essa teoria, no caso, o primeiro filho, além de desprovido da sua dignidade, também seria desprovido da sua memória. Isso explicaria porque a gente não tem uma história, porque diferente de todos os outros mortos-vivos, a gente conseguiu matar todos os outros deuses, né? E todos, no caso, acender a chama ou apagar a chama, dependendo da sua escolha no final, né? De qualquer jeito, essa teoria, muitos se debate sobre ela ser considerável ou não, já que, por exemplo, segundo muitos fãs, o primeiro filho, no caso, seria masculino. E como você tem a opção de escolher o gênero feminino no jogo, logo essa teoria já iria por água abaixo, já que você não tem como mudar de gênero. Já outras pessoas defendem que o Gwyndolin, que é o filho masculino, mas ele se veste mulher, justamente acontecer isso algo parecido. Mas eu acho que aí já é forçação de. Essa teoria, no caso, que o Gwyndolin, na verdade, era uma ilusão e que a gente nunca lutou com ele. Essa teoria insiste justamente que o Gwyndolin era uma cópia falsa e que, no caso, o motivo da gente ele estar no Dark Souls 3 é justamente porque ele era uma cópia falsa e a gente nunca lutou com ele. E nessa mesma linha de raciocínio, no caso, uma das teorias mais aceitas pela comunidade é que o Chosen Undead nunca sequer pisou na tumba lá do Gwyndolin. Justamente por causa que, além de seguir nessa linha, ele canonicamente nunca é derrotado e basicamente o Chosen Undead nunca sabe da existência dele, seguindo essa lógica. A teoria de que Ornstein é uma ilusão é uma teoria que, no caso, tudo é uma ilusão de Gwyndolin e que, na verdade, simplesmente a gente não está lutando contra ninguém e é tudo uma ilusão. Alguns indícios que podem defender essa teoria é justamente o fato de Ornstein ter ido atrás do Nameless King, que no caso seria o primogênito de Gwyn. Nessa teoria, no caso, se ele foi atrás do Nameless King, não teria como ele estar em Anor Londo para lutar contra o nosso personagem, né? O Verme de Carthus é um dos monstros de Lothric. E basicamente esse verme, além de ser um verme um tanto quanto bizarro, essa teoria diz que Solar é ele. O Verme da Areia lança Relâmpago, que no caso é o mesmo ataque que o Solar usava. O Verme da Areia também deixa cair um fragmento de osso morto-vivo, que também pode ser algo relacionado aos restos do Solar. O Verme da Luz Solar, que só pega no primeiro jogo, pode ter se transformado no Verme da Areia. Pelo que entendi, essa teoria, além de tomar nenhum tipo de credibilidade, já que é bem vaga em argumentos, ela basicamente é meio que um meme, já que tem bastante gente que faz fanart e faz zoeira do tipo, do Solar virando uma minhoca do nada, saca? Então eu acho que virou um pequeno meme na gringa que não ficou tão famoso. Ornstein é um dragão, é uma teoria justamente sobre o Ornstein ser o dragão do Nameless King. Essa teoria tem alguns pontos para, no caso, defendê-la. O primeiro ponto é que o Nameless King e o Ornstein têm um certo relacionamento. No sentido que, como eu já disse antes, o Ornstein ele teria saído para procurar o primogênito, o Nameless King. Nesse caso, se ele encontrou o Nameless King, nessa teoria, no caso, ele teria lutado junto com ele e por algum diabo de motivo ele virou o dragão dele. O que dá força a essa teoria, e um dos
das provas, assim dizendo, já que é uma teoria, nada confirmado, né? É justamente que na batalha do Ornstein e Smaug, quando você derrota o Smaug ou o Ornstein, um deles absorve o poder do outro. Quando você derrota o dragão do Nameless King, o Nameless King absorve o poder do dragão, e nisso que ele absorve o poder do dragão começa a sair um montão de raios e fumaça. Justamente sendo uma referência justamente quando o Einstein pegou o poder do Smaug, ou o Smaug pegou o poder do Einstein, do Ornstein, tanto faz. De qualquer jeito, mostrando que esse negócio aí continuou. Essa teoria é até que uma teoria bem formada e até que bem longa até. Contanto que tem um vídeo de 20 minutos no YouTube do canal The Ashen Hollow, que tem uma com 647 mil visualizações. Inclusive, eu conheci essa teoria justamente pelo canal dele. Lodric tem medo de escadas é uma teoria que é justamente uma piada interna, já que tudo começou quando um cara usuário postou uma trend no Reddit seguindo. É uma teoria estúpida da lore, você consegue dizer uma? Daí alguém comentou justamente, o príncipe Lothric tem medo das escadas justamente porque ele caiu de lá, por isso que ele é aleijado. Basicamente é isso, uma zoeira. Patch e Patch são a mesma pessoa. Essa teoria consiste que Patch e Patch são a mesma pessoa. Além dos dois terem um nome parecido, ambos têm um tipo de mesmo esquema de enganar o jogador, basicamente. Basicamente, além disso, não tem nada para comprovar sobre eles serem iguais. Além de talvez possível calvície, apenas isso. Eu consegui fazer o iceberg, pelo menos eu consegui cobrir bastante tópicos. Existem tópicos que eu simplesmente não citei e não falei porque eles são, além de muito duvidosos, são simplesmente necessários e até que bem estranhos. A lore de Dark Souls, como é muito vaga, existe a possibilidade de você pensar qualquer coisa sobre ela, fazendo pessoas tirarem teorias simplesmente muito surreais. As teorias mais estranhas que eu trouxe aqui não são nada comparado ao que tem por aí na internet. Tem bastante gente que brisa bastante quando se trata de quem é o pigmeu furtivo e quem é o primeiro filho, sei lá o que, de Gwyn, sei lá. Tem gente que faz uma mistureba na lore e depois fica brigando na internet pra falar que é verdade, mas não é, né? De qualquer jeito, tudo que aqui tá no vídeo é apenas teoria. Então, eu nunca afirmei nada, nunca disse nada. Não sou especialista na lore. Se eu tiver falado algo errado, por favor, comenta o que você acha da teoria. De qualquer jeito, deixa o like, se inscreve, que ajuda o trabalho. Que eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo. De qualquer jeito, muito obrigado, valeu!